Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de segunda. Hoje vamos falar sobre a importância de você saber delegar com segurança, sem parecer arrogante, sem parecer mandão, para que a sua equipe tenha todos os benefícios e você também na sua carreira. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando para assistir ao vivo. Sejam bem-vindos também vocês que estão chegando para assistir a reprise, seja onde for, nas nossas redes sociais ou em algum dos nossos portais. Quem já foi chegando, manda um alô pra mim aí. Oi, oi, quem tá chegando aí? Luana, quem mais? Thaís, seja bem-vinda. Cláudia, enfermeira, é Sheila? Oi, minha xará, tudo bem? Lembrando que eu tô fazendo live dupla de novo. Tá funcionando, né? Tá legal assim? Vocês estão gostando? Como é que tá pra vocês? Aqui, cadê? Aqui eu tô fazendo pelo Ibrahim e aqui eu tô fazendo pelo meu perfil pessoal. Amandita, tudo bem? Boa noite, tá? Cadê quem mais? Luana já dei oi. Luciana, Tarine Rocha, sejam bem-vindas. De onde vocês estão falando? Me conta aí. Tem gente do Brasil todo, né? Eu sei que tem gente de muito lugar aí, mas eu queria descobrir hoje quem é que tá mais longe de todos. Quem é que tá mais longe de todos aí? Boa noite, que isso? Elis. Que nome lindo, Elis, Viviane, Carla. Carla é nossa aluna. Pois é. Ah, que bom, Érica, seja bem-vinda. Quem é que tá aí de primeira vez? Maceió, Rio de Janeiro, já tô vendo que tem gente de longe. Blumenau, eu tô no Espírito Santo, né? Eu falei que queria ver quem tá mais longe, mas eu não falei de onde que eu sou. Muito bem, parabéns, Sheila. Então, abraço pra quem tá mandando abraço aí. Ildete, muito bom. Ó, quero saber quem é de primeira vez, na verdade, então. Esquece a pergunta de onde é. Não quero saber mais de onde é, não. Agora, eu fiquei curiosa, quero saber quem é que tá aqui a primeira vez. Me conta quem tá aqui a primeira vez. E quem já tá aqui já faz tempo, também pode colocar aí que já está aqui. Tem gente que vem todas, né? Esses aí são fãs e eu amo essas pessoinhas do fundo do meu coração. Sabe por quê? Porque essas são as que vão pra mim conversar comigo no direct. Com elas que eu bato papo na madrugada aí. Então, essas pessoas que estão de primeira vez, sejam todas bem-vindas. Cláudio, Nayane, Thaís, Amandita Teles, Márcia, Amanda de novo, Marília, que bom que vocês estão aqui, sejam todas bem-vindas. Já que é a sua primeira live, sejam bem-vindas. A gente faz live toda segunda-feira, essa é a nossa live 61. Se você tá chegando agora, não queria ser eu a pessoa ter que te dizer isso, mas você perdeu 60 conteúdos, porque essa é a live 61. E aí, agora registra aí, anota aí, coloca na agenda para estar comigo aqui toda segunda-feira, que a gente tem muito conteúdo para passar. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. O tema de hoje é importante, eu não vou me prolongar muito nas boas-vindas, pra gente não gastar tempo. Ó, a Cláudia tá falando que é a 8ª, que legal, que bom. Agora tem que estar no canal do Telegram também, tá? Deixa eu contar pra quem é a primeira vez. Eu coloco o resumo do conteúdo que eu entrego aqui dentro da live, lá no canal do Telegram. É um resumo, um PDFzinho com o conteúdo que eu passo aqui. Isso para te ajudar a estudar. Então, por exemplo, o ideal, recomendado, é que você, antes de vir para a live, imprima esse material, traz para a live que você vai fazendo as anotações de acordo com o que eu vou falando. Olha como que isso reforça o aprendizado, né? Eu vou até fazer uma sequenciazinha de story amanhã falando sobre isso, a melhor forma de você aprender. Existem pessoas que aprendem melhor lendo, outras aprendem melhor escrevendo, outras ouvindo. E, sem dúvida, se você juntar isso tudo, você vai aprender muito, muito, muito melhor. Então, por isso que eu sempre disponibilizo o material antes da live, que é para que quem puder já traz isso impresso para ir fazendo as anotações, para copiar, para rabiscar, para completar o que eu coloco lá, para reforçar aí o conhecimento e nunca mais esquecer, né? O tipo de conteúdo que não é para esquecer, não pode esquecer. Vai fazer falta para você lá no futuro, tá? Então, quem não entrou no canal do Telegram ainda, tá na link da descrição do nosso perfil, né, da bio, tem lá o link do canal do Telegram, vai lá, tem vários posts aqui explicando por onde que entra no canal do Telegram, e tem também eu vou fazer uma story também na sequência aqui, que acaba essa live para falar sobre o canal com arrasta para cima. Gente, tema importante, vamos falar sobre o conteúdo.
Hoje o nosso conteúdo ele é importantíssimo, porque eu sei que muitos enfermeiros passam perrengues graves por conta de situações em que não aprenderam a arte do que eu vou ensinar aqui. Delegar não é uma coisa que você pode deixar para fazer amanhã, deixar para aprender quando estiver trabalhando. Não é o tipo de coisa que você pode deixar, que você pode pensar assim, eu não vou precisar disso nunca. Não. Você precisa aprender a delegar desde para ajudar você, para você ser mais feliz aí na sua casa, como filha, como esposa, como mãe, mas também no trabalho. Então, delegar é vida. E eu falei profundamente sobre esse tema na nossa live número 37. Por isso, quem tá com o resuminho em mãos aí, sabe que a gente tem uma live inteira onde eu falo como o passo a passo para você delegar. Mostro todas as vantagens de delegar. Quais são os erros que você pode cometer ao delegar, né? O que pode acontecer, e podem acontecer erros graves, tá? Quem perdeu a live 37 precisa ter acesso a esse conteúdo, precisaria, né? Tem que ter esse conteúdo, porque senão a live de hoje vai ficar incompleta. Então eu resolvi fazer um resuminho da live 37, só para que a gente chegue no conteúdo da de hoje com uma base para quem tá aqui primeira vez, para quem tá aqui e de repente perdeu a 37, tá bom? Então, olha, na live 37 a gente falou profundamente sobre como delegar. Eu mostrei o passo a passo, mostrei as vantagens e tudo mais. E dentre os conteúdos que eu passei na live 37, eu mostrei para vocês, presta atenção, tá? Porque eu não vou ficar me alongando muito na live 37, porque é conteúdo que eu já passei. Só vou dar uma pincelada aqui para vocês relembrarem aí o que aconteceu naquele dia. Eu falei com vocês que dar autonomia, delegar algumas tarefas aos seus colaboradores, faz com que, além de várias vantagens, mas dentre as principais, eu citei que como vantagem dentro da equipe de enfermagem, a gente tem que a equipe passa a se sentir importante, como membro ativo ali do processo. Então, quando a gente tem alguém dentro da equipe e essa pessoa tá pouco colaborativa, tá pouco engajada, às vezes você entrega para ela alguma autoridade, delega para ela alguma responsabilidade, ela passa a se sentir importante, passa a se sentir parte do todo. E isso gera um engajamento, isso gera uma motivação maior. Isso eu falei na live 37. Falei também que com isso, a pessoa se sentindo mais importante, ela fica mais motivada. Isso também, outra coisa que também causa, você fica com mais tempo para fazer o que de fato você precisa fazer. Existem enfermeiros que passam o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo pequenos probleminhas, resolvendo coisas que não precisaria ser exclusivamente ele que está ali, que tinha que estar ali resolvendo, e que podia ter delegado aquilo, e ao invés de ele transferir a responsabilidade para alguém para fazer, ele acaba absorvendo tudo, ele acaba pegando tudo para si. Com isso ele fica sobrecarregado, com isso no final do dia ele tem a sensação de que não fez nada, e na verdade ele não fez, ficou pegando, o enfermeiro bombeiro, né? Ficou apagando pequenos incêndios e não conseguiu fazer o que tinha que de fato fazer. Eu preciso lembrar vocês que existem algumas atribuições que são específicas e são inerentes do enfermeiro, não tem ninguém que pode fazer por nós, né? Existem, e a gente sabe disso. E se a gente não faz o que nos é atribuição exclusiva, a gente é cobrado. As pessoas cobram isso da gente. E aí a gente gasta tempo fazendo coisas que a gente poderia delegar porque não são exclusivas nossas e deixa de fazer o que é exclusivo nosso. Isso é um perigo. Eu esqueci de perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Claridade, luz e tudo bem? Tá tudo bem, né? Vocês estão me ouvindo tranquilinho? Tá tudo tranquilo, né? Me dê um feedback aí, por favor. Vai falando aí enquanto eu vou conversando aqui, tá? Bom, então, essa é uma outra vantagem. Outra vantagem de você delegar, essa vantagem aqui, resumindo, é que você vai ter mais tempo, né? Para fazer o que realmente é importante. Outra vantagem, você vai demonstrar confiança na sua equipe. Quando a gente tem alguns colegas que tem um perfil um pouco mais dominador, ele quer fazer tudo, ele tem esse perfil de alguém que quer controlar as coisas de cabo a rabo.
Mas ao invés dele causar uma sensação positiva na equipe, o que ele provoca, na verdade, no fundo, é uma insatisfação, porque a equipe passa a achar que ele não confia nela. E, de fato, isso reflete uma falta de confiança mesmo. Obrigada aí pelo feedback de quem estava sobre o som aí, obrigada. Então, quando você delega, quando você dá autonomia para o seu colaborador, para a sua equipe, eles passam a se sentir importantes, você passa a ter mais tempo, as pessoas passam a fazer parte de um todo e a pessoa se sente confiável, ela se sente empoderada. E aí guarda isso que eu falei, porque a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho da live. Vou fazer um paralelo aí entre essa questão de dar autonomia e o tal do empoderamento, tá bom? Guarda aí, tá? Vamos lá. Na live 37, eu falei para vocês que existe uma diferença bem importante entre delegar e delargar. Delegar é quando você acompanha, passa uma tarefa e acompanha todo o processo, fornecendo todas as informações e fornecendo toda a estrutura, eliminando todas as possibilidades de erro, de falha ali, para que aquela atividade seja executada com sucesso, certo? E delargar, que eu nem sei se essa palavra existe, mas a gente usa muito, é justamente você entregar uma tarefa, delegar, transferir uma tarefa para alguém e esquecer aquilo. Daí, muitos colegas enfermeiros acabam delargando, um negócio vai lá e dá ruim, acontece tudo errado, não funciona, e ele acha que o colega que recebeu a tarefa que era o incompetente, quando, na verdade, quem passou a tarefa é que não fez corretamente. Delegar é muito diferente de delargar. Vamos repetir porque eu gaguejei, e isso é importante. Delegar é muito diferente de delargar. E a gente sempre delega a tarefa. A gente não consegue delegar a responsabilidade pela execução da tarefa. A responsabilidade por aquilo que vai ser feito continua sendo nossa. Por isso que é importante acompanhar todo o processo, por isso que é importante a gente providenciar uma estrutura para que aquela atividade consiga ser realizada. Por isso que é importante escolher a pessoa certa para quem a gente vai delegar o que vai ser feito. E aí eu me lembrei que eu também falei para vocês dos 3 pontos principais para você delegar com assertividade. O primeiro ponto é conheça a pessoa para quem você vai delegar a atividade, né? Aquela tarefa. Você tem que conhecer as competências daquela pessoa, saber quais são as competências daquela pessoa para delegar a tarefa certa para a pessoa certa. Não vai adiantar nada você delegar uma tarefa para uma pessoa que não tem as competências necessárias para realizar aquela atividade. Não vai dar certo. Vai dar errado. De repente, você está fazendo aí na sua equipe e não está dando certo, e é esse o ponto. Analisa para ver se não é isso, tá? Outro ponto importante para que haja assertividade aí na hora de delegar é que você, como alguém que está delegando, né, o delegador, vamos chamar assim, que eu também nem sei se existe essa palavra, o delegador precisa ser claro e definir prazos. O ser claro é mostrar o que, o como e o porquê daquela tarefa. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente não trabalha com burros de carga. A gente trabalha com pessoas. Pessoas que, quanto mais estiverem envolvidas no processo, mais eficientes vão ser. Então, quando a gente explica o que, porquê, o como e o... Como é que é? O que, o porquê e o como... O que, o como e o porquê, fica muito mais fácil da pessoa se sentir engajada para realizar o que a gente está precisando que ela faça. A gente definindo, sendo claro ao delegar uma tarefa, a gente explica o como, né, o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, o como ela vai fazer, o passo a passo e o porquê. O porquê é fundamental e a gente negligencia muito isso. Por que o porquê é fundamental? Porque ele é o que vai dar o gás quando a pessoinha fraquejar. Ninguém fica motivado o tempo inteiro e você sabe disso, porque eu sei que você também não fica, né? Então, o porquê é aquilo que faz com que a pessoa tenha motivos para continuar naquela tarefa, mesmo que ela não
esteja motivado. Então, ao delegar, você tem que explicar o que, o porquê, o que, o como e o porquê fazer aquilo, para que a delegação seja assertiva. E, por fim, é importante que quem está delegando dê o suporte, remova ali os obstáculos, né, para que aconteça, para que tenha um bom trabalho, haja um bom trabalho, para que a pessoa consiga fazer o que ela precisa fazer. Não vai adiantar nada você falar para a pessoa fazer alguma coisa e ela encontrar todos os obstáculos piores ainda, até maiores do que o que você encontraria. Então, você, enquanto o líder daquela pessoa, precisa garantir que ela vai alcançar aquele objetivo, alcançar aquele resultado, se precavendo, eliminando todos os obstáculos que ela pode encontrar, fornecendo as condições para que ela consiga executar o trabalho. Por isso que eu te falei, você delega a tarefa, você não delega a responsabilidade. No final do processo, a responsabilidade ainda é sua, continua sendo sua. E aí na live 37, também falei uma coisa que é bem importante. Eu vi que fizeram alguns comentários, vou voltar daqui a pouco pra gente dar uma olhada antes de continuar. Só terminar o raciocínio aqui do resuminho da live 37, tá? Na live 37, eu também falei 3 importantes situações em que você pode usar a delegação, né? O delegar, o dar autonomia para a sua equipe, caso você esteja precisando desenvolver a sua equipe. Se você quer incentivar inovação na sua equipe, por exemplo, sei lá, vocês estão com algum problema ou estão com dificuldade em alcançar alguma meta, não sei, estão com alguma situação que precisa de uma inovação. Daí você vai precisar delegar avisando o que precisa ser feito, mas não o como, porque aí você vai fazer eles ficarem pensando. Eles vão ter que decidir o como fazer. E aí, com isso, podem surgir novas ideias, podem surgir novas formas de fazer, podem surgir ideias inovadoras e, com isso, até, inclusive, novos protocolos. Lógico que a gente está falando de delegar e não delargar, ok? Se você quer desenvolver competências na sua equipe, você vai delegar dizendo o que precisa ser feito e como fazer. Eu quero que a minha equipe seja nível 8. Eu tenho um monte de gente lá, todo mundo nível 7. Eu quero que a minha equipe seja nível 8. Eu pego uma tarefa nível 8, escolho uma pessoa nível 7 e falo com ela para ela fazer aquela tarefa, mostrando o passo a passo, o como ela vai fazer. Vocês concordam comigo que no final, essa pessoa ela vai ser nível 8, porque ela realizou aquela tarefa, porque ela fez aquela tarefa? É assim que funciona, é assim que a gente transfere competência, a gente desenvolve a equipe, é assim que a gente ajuda as pessoas a desenvolver competências. Daí eu continuo com a turminha lá nível 7. Escolho mais outra pessoa, pego uma tarefa nível 8, treino aquela pessoa, delegando aquela atividade para ela, mostro o que fazer e o como fazer, e no final eu tenho uma pessoa nível 8. Aumentei as competências daquela pessoa e no final, quando eu fizer isso com todo mundo, eu vou ter uma equipe nível 8. Entenderam como é que a gente desenvolve uma equipe? É assim. Eu falei um exemplo aqui muito simplório, mas é basicamente desse jeito. E se você quiser compartilhar responsabilidades, você precisa delegar o que, ensinar o como e explicar o porquê. Vejo muitos enfermeiros se contorcendo de raiva porque acham que só eles se esforçam no setor, que acham que só ele que dão o sangue, que veste a camisa do setor de verdade. Quando, na verdade, o erro está neste ponto. Como eu falei, quando você explica o porquê, você dá motivos para aquela pessoa continuar. Você mostra a importância do trabalho para aquela pessoa. Mostra que o que ela está fazendo tem um significado ali na engrenagem, no sistema todo ali de trabalho. Faz com que ela se sinta importante. E com isso ela se motiva. Se você, por acaso, não está tendo resultado com a sua equipe, por acaso aí, de repente, você está tentando delegar e não está tendo resultado, você está errando em um desses pontos aqui. Não tem jeito. É isso mesmo.
tá? Quem perdeu a live 37, perdeu esse conteúdo de forma muito mais aprofundada. Eu falei aqui em 20 minutos o que eu falei em 1 hora, enquanto eu tava na live 37, tá? Quem é da comunidade Enfermeiro 4.0, tem esse conteúdo disponível, só procurar aí dentro do portal de alunos que a live 37 está disponível para assistir, o PDF da aula para fazer download e tudo mais. Quem é do Mastermind também tem o PDF da aula disponível e a live para assistir. Se você quiser informação sobre como participar da comunidade Enfermeiro 4.0, manda mensagem para mim quando a live acabar, que a gente conversa, eu passo o link, você passa todas as informações para você, tá bom? Mas aí chegamos em um impasse. Por quê? A gente tem nossas equipes de enfermagem lá e a gente precisa aprender uma forma de delegar sem mudar o clima organizacional, sem fazer com que as pessoas se sintam diminuídas, sem fazer com que as pessoas pensem que a gente é mandão, sem fazer com que as pessoas pensem que a gente é arrogante, sem fazer com que as pessoas pensem que a gente está querendo se mostrar superior, porque isso acontece ou não acontece com vocês? Me conta aí pra mim, conta pra mim nos comentários, por favor, aí, se isso acontece com vocês. Qual o maior problema que vocês têm quando vão delegar alguma coisa? Coloca pra mim nos comentários, enquanto eu vou dar uma olhada nos comentários que vocês fizeram enquanto eu tava falando aqui, tá? Coloca pra mim aí, qual a maior dificuldade? Quando vocês delegam, as pessoas, né, os seus colaboradores lá, a sua equipe de enfermeiros ou a equipe de técnicos, eles acabam te achando arrogante, te achando mandão. Como é que é isso? Coloca pra mim aí. Aqui, ó, a Renata falou que onde ela trabalha, apaga incêndio o tempo todo. Isso é péssimo, né? Assiste a live de gestão do tempo. Eu falei um pouco sobre isso, Renata. Pode te ajudar, tá? Se você for da comunidade, tem lá a live de gestão do tempo. Eu fiz esses dias aqui. Se você... Eu falei sobre isso também na live de delegar. Boa noite. Aqui, algum comentário. Tem alguns colaboradores que, além de não serem proativos, quando é delegado algo, não se sente importante, sim acha ruim ter que fazer mais alguma coisa, principalmente aqueles que têm 2 vínculos. É porque está delegando errado. Existe uma cultura errada dentro do setor. Vou falar sobre isso. Espera que eu vou falar, tá bom? Porque tem isso acontece muito mesmo. Deveria haver mais educação continuada nas equipes, procurar saber quais itens que a equipe apresenta maior dificuldade. Ale, eu bato muito nessa tecla, e existe uma ferramenta fantástica chamada Roda de Competências, que é uma ferramenta de coaching que eu ensino no curso Líder Coaching para enfermeiros. É a primeira ferramenta, porque eu acho que ela é a primeira ferramenta que o enfermeiro deve utilizar quando está aplicando a metodologia coaching dentro da equipe. É uma ferramenta que vai te fazer justamente esse diagnóstico, identificar quais são os itens que a equipe tem maior dificuldade para que você consiga nortear e criar um calendário de treinamentos para o ano, para o semestre, para o tempo que você tem disponível. É fantástico. E é este ponto, justamente esse ponto aí que você falou. Se a gente sabe quais são as deficiências e começa por essas deficiências, uma a uma, precisa ir em todas ao mesmo tempo, não vai uma a uma. A gente consegue resolvendo mais facilmente e elevando o nível da nossa equipe, degrau a degrau, né? Um de cada vez, um passo de cada vez, mas no final a gente acaba tendo um resultado bem positivo a médio e longo prazo, tá? Outro. O Edson colocou, temos que ser muito cautelosos quando for delegar uma tarefa para alguém, porque trabalhamos com pessoas, mentes, perfeito, é isso mesmo. Mas tem funcionário que tem vontade de... Que vontade é de largar mesmo, largar a mão. Viviane, não faça isso, colega, não faça isso. Eu sei que dá vontade, mas não faz isso não. Conrado perdeu o Instagram, ele tá falando, oh Jesus, mas eu tô vendo que você tá com outro aí, né? Começando do zero, poxa. Mas seja bem-vindo de novo, então. Bia, ainda mais quando delegados para outros enfermeiros. Essa questão, a gente delegar para pessoas que são num nível hierárquico abaixo do nosso, é diferente da gente delegar para pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, que é diferente da gente delegar para pessoas que estão no nível superior, né? O Vitor falando de tudo depende da forma como se fala. Não é só isso, isso também influencia, mas não é só a forma como fala.
Aprendi a dobrar os meus liderados, pedindo com muita educação e sinalizando quando algo é de maior prioridade. Perfeito. Cadê? Acabou, né? Aqui acabou os comentários, acabaram. Isso mesmo, trabalho apagando incêndio o tempo todo. Acho que já acabou. Comentei tudo. Se eu não comentei o comentário de alguém, se eu não comentei o comentário de alguém, manda de novo aí, tá? Aqui no outro Instagram, os técnicos sempre apresentam uma objeção para não fazer, é porque tá delegando errado. E não vem, pode parar de mimimi, tá delegando errado. E é assim mesmo, deixa eu colocar o gatinho aqui que eu gosto dele. Tá delegando errado, tem alguma coisa errada, porque o certo, pensa comigo. Gente, presta atenção, pensa comigo, raciocina comigo. A pessoa foi contratada para fazer um trabalho. Ela acorda, sai da casa dela sabendo que ela está indo trabalhar. Ela sabe que quando ela chega lá, ela vai ter que fazer algumas coisas, que são atribuições dela. Essas coisas estão no contrato, estão descritas como atribuições dela, coisas que ela tem que fazer para ela ganhar o salário dela. Você concorda comigo que se você fala para ela fazer alguma coisa que é a atribuição dela, e ela acha ruim, tem alguma coisa errada nisso? Concorda? Ou eu tô ficando louca? Porque se a pessoa acha ruim que eu peço para ela fazer algo que ela está lá sendo paga para fazer, eu acho que tem algo muito errado aí. Eu acho que essa pessoa precisa ser lembrada de que ela não está lá passeando, de que ela está lá porque ela foi contratada, de que ela passou num concurso, que seja, de que ela está lá para realizar um trabalho. Ela não está lá porque sim. Ela está lá porque ela foi lá resolver um problema. Ela não foi lá por outro motivo. Ela foi lá resolver um problema. E aí eu falo para você também. Quando você vai trabalhar, sai para sua casa, sai da sua casa para ir para o hospital trabalhar, você está sendo pago, está indo para lá para resolver um problema do hospital. O problema, sei lá qual. O problema de não ter um enfermeiro na cardiologia. O problema de não ter um enfermeiro na UTI pediátrica. Um problema de não ter, sei lá, um problema. Mas você sai para resolver um problema. Você não foi contratada para fazer carreira. Você não foi contratada para ir ficar estudando outras matérias, ou sei lá, estudando matéria da faculdade enquanto está no horário de trabalho. Você não foi contratada para ficar fazendo trabalho paralelo, para ficar batendo papo. Você não foi contratada para isso. E às vezes a gente esquece dessas coisas. E tá tudo bem, tá? É assim mesmo. Eu também já esqueci. A gente se distrai. E é por isso que é importante o enfermeiro estar perto e orientar e acompanhar isso. Eu falo muito de um treinamento que é o treinamento de atribuições. Esse treinamento você tem que fazer ele de 6 em 6 meses. É aquele treinamento em que você vai mostrar para a sua equipe, lembrar ela que tem um motivo para ela estar ali. Ela está ali porque a instituição, o pessoal que contratou ela, sabe, o pessoal dono do hospital, sei lá, o povo do hospital contratou ela para resolver um problema. A gente tem uns leitos ali que precisa de uma pessoa para cuidar. Vamos contratar alguém. É esse o motivo dela estar lá. E quando você delega, você enquanto líder, delega uma atividade e essa pessoa é resistente, tem alguma coisa errada. Ou em relação ao serviço, ou em relação a você, ou em relação ao funcionário. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Existem 4 itens, sei lá, 4 coisas que você tem que ficar atento na hora de delegar para não parecer mandão, para não parecer arrogante. 5, na verdade. A primeira é essa questão da mentalidade. Você tem que entender que você, enquanto líder, tem obrigação de orientar e conduzir os seus liderados para que eles percorram o melhor caminho. Pensa aí, coloca para mim quem é mãe, quem é pai, coloca aí para mim, por favor. Quem é mãe, quem é pai, levanta a mãozinha aí, coloca um coraçãozinho, sei lá, se manifeste, por favor. Nós, enquanto pais e mães, a gente tem nossos filhos e a gente sabe, principalmente agora, para quem tá com filhos estudando aí na época da pandemia, tá? A gente sabe que se a gente deixar os meninos, eles não vão fazer as aulas online. Eles não vão fazer as tarefinhas. São raras as crianças que vão ter a iniciativa de falar, vou fazer a tarefa mais cedo hoje.
São raras as crianças que vão falar, vou adiantar as minhas coisas aqui para eu ter mais folga no final de semana. Ou, vou fazer as coisas aqui com muito mais zelo, com mais cuidado, com mais bem feito, porque minha tia vai ficar mais feliz para eu ter mais resultado. São raras as crianças assim, não é verdade? A maioria das crianças, se a gente tira o olho um pouquinho, elas acabam nem fazendo o que precisa ser feito. Eu tô mentindo, não é assim? O meu já tá criado, mas tem 2 aqui comigo, passando um período, e é desse jeitinho. E o meu também era assim quando era pequeno. E aí, a nossa equipe não é diferente. Nós, enquanto líderes, enquanto enfermeiro da equipe, independente de você ser enfermeiro, líder de enfermeiros ou líder de técnicos de enfermagem, auxiliar, o que for, a equipe, ela se dispersa, ela se distrai. E eu vejo muitos enfermeiros com dificuldade de se posicionar enquanto líder por causa dessa questão da mentalidade. Você precisa assumir, se posicionar mentalmente, de modo a entender que o seu papel é orientar aquelas pessoas e lembrar aquelas pessoas que tem algumas coisas que precisam ser feitas e corrigir quando estiver errado e mostrar o caminho quando estiver torto e mostrar como fazer quando não estiver bem feito. É você que tem que fazer isso. Não é o pessoal da fisioterapia, não é a equipe médica, não é o pessoal da consultoria que o hospital contrata para mostrar, o pessoal da consultoria externa que o hospital contrata para poder identificar os problemas. Não é o enfermeiro do outro setor. Não é o enfermeiro do setor, é o enfermeiro que está lá. Então, essa questão da mentalidade é o primeiro ponto. Tira aí esse karma de que você está fazendo mal ao corrigir ou ao delegar, ao dar responsabilidade. Porque quando você faz da forma correta, presta atenção no que eu vou falar, ou melhor, no que eu falei. Quando você faz da forma correta e o seu colaborador, a pessoinha lá, reage mal, o problema não é você. O problema é ele. Não, na verdade pode ser o serviço ou pode ser ele, tá? Só existem 3 pontos. O problema ou é você, ou é o colaborador, ou é o serviço. Se você delega da forma correta, o problema não é você. E por isso que é tão importante aprender a delegar. Porque aí você se exime da culpa, da responsabilidade. Beleza, primeiro ponto é essa questão da mentalidade. Coloca na sua cabeça que a sua função é orientar, na sua cabeça, você precisa estar espalhando, gritando isso não. Na sua cabeça. Coloca na sua cabeça que a sua função é orientar, conduzir, gerenciar, liderar aquelas pessoas que estão ali, inclusive esperando que você faça isso. Eles vão ficar um pouquinho resistentes no começo, mas eles vão gostar que você faça isso. Da mesma forma que os meninos, os nossos alunos, os nossos filhos, eles ficam bravos, mas mesmo assim eles sabem que é o melhor para eles. Eles sabem que no final eles vão ter os benefícios, tá? Vou dar exemplo já já. Então, o primeiro ponto é essa questão da mentalidade. Você precisa entender que é sua obrigação fazer isso. Você precisa entender, tá? Segundo ponto, você precisa conhecer a sua equipe. Não tem jeito. Para você delegar de forma correta, você tem que conhecer as pessoas com as quais você está trabalhando. Saber quais são as habilidades, saber quais são as dificuldades, saber quais são os limites daquela pessoa, mas principalmente saber qual é o tipo daquela pessoa, o naipe daquela pessoa. Quando eu falo assim, eu estou falando do perfil comportamental. Quem é aluno do curso Leader Coach sabe, a gente tem uma aula lá sobre análise de perfil comportamental. Por quê? É muito importante você identificar qual é o perfil comportamental do seu colaborador, porque uma vez que você identifica, você sabe como agir. Você vai saber qual botão você vai apertar para ativar aquela pessoa. Tem gente que gosta de uns tapas, de um solavanco, de uma chamada mais enérgica. Tem gente que se você fizer isso, a pessoa se encolhe, a pessoa se retrai, ela te acha grosso, te acha bruto. Então você precisa entender qual é a pessoinha que está com você, para que você reaja da forma correta. Existem pessoas que precisam de detalhes do que precisa ser feito. Você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, passo a passo detalhado. Outras não. Quando você começa a dar o passo a passo, ela já se enche de falta de paciência e já não tá te ouvindo mais.
E quando você conhece o perfil daquela pessoa, você consegue atingir, alcançar aquela pessoa agindo da forma correta. Isso porque, presta atenção em outra coisa que eu vou falar importante, é você como líder que deve se adequar à equipe e não o contrário. Não é a equipe, não é a pessoa, o seu colaborador que tem que se adequar ao seu estilo de liderar. É você que tem que se adequar à equipe. É você que tem que se adequar a sua linguagem, a sua forma de liderar, tudo. É você que tem que se adequar à equipe e não o contrário. Então, conhecer o seu colaborador vai fazer com que você delegue as atividades sem parecer arrogante, sem parecer mandão. Porque uma vez que você chega para falar com a pessoa do jeito certo, ela te entende. Exemplo, se alguém, o meu perfil comportamental, eu nem vou falar aqui, tá? Mas o meu perfil comportamental, para não induzir ninguém, se alguém chegar para mim falando o que eu tenho que fazer e me dando passo a passo, aí você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, aí você vai virar assim, corta assim, faz assim, eu já piro, eu não gosto, não é o tipo de orientação que eu gosto de mais autonomia. Eu gosto de falar, vai lá e faz. Eu vou lá e vou fazer do meu jeito, do melhor jeito. E lógico, se eu tiver dúvida, eu vou perguntar, mas eu vou fazer de um jeito que é o meu jeito de fazer. Inclusive, eu já tive problema com isso, mas enfim, é o meu jeito. E aí, se alguém chega com todos os detalhes, minuciosamente detalhados, é muito complicado. Eu já até fiz um vídeo aqui, tá no IGTV, onde eu falo sobre a dificuldade que eu tinha em seguir protocolos. Não em seguir, mas em aceitar protocolos. Eu sempre questionava muito os protocolos, achava isso engessante, né? Eu engessava muito o sistema. Depois isso já passou, já virou a chave. E quem quiser assistir esse vídeo está no IGTV aqui do meu Insta, pessoal. Vale a pena assistir. Mas justamente por causa do meu perfil comportamental. Então, quando alguém vem me dar uma orientação, não vem me dando passo a passo. Aquele tipo de orientação que a pessoa fala, então, deixa eu falar uma coisa com você. Aí eu já tô perdendo a paciência. Não, fala logo, anda. Sabe? É perfil comportamental. Se você não conhece o perfil do seu colaborador, fica difícil de você se comunicar com ele de forma efetiva, de forma assertiva. E aí acaba que você não consegue delegar de forma assertiva também. Às vezes você vai parecer mandão, às vezes você vai parecer arrogante, às vezes você vai parecer que você é superior. Quando alguém vem delegando pra mim e me passando as coisas detalhadamente assim, eu acho que aquela pessoa tá achando que eu sou burra. E não é porque eu quero, é por causa do meu perfil comportamental. Então, entender o perfil comportamental é fundamental para que você consiga se comunicar com a sua equipe. Conhecer a equipe é fundamental para você não delegar as coisas parecendo arrogante ou parecendo mandão, parecendo superior, tá bom? Tem que ser assim. Tem gente... Ô, Luana, você falou objetiva. Luana comentou objetiva. Tem gente que gosta de gente objetiva. Tem gente que gosta de gente que perneia, que vai com milhões de estradinhas antes de chegar no ponto, né? Então, tem que conhecer a pessoa antes de... Conhecer o perfil da pessoa antes de delegar. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, tô colando do material que eu disponibilizei para vocês. Se vocês não estão com ele na mão, estão dando bobeira, tá? O terceiro ponto é melhorar a comunicação, né? O colega já tinha falado aí. Muitas vezes não é o que você diz, é como você diz. E aí vale tom de voz, vale se você tá olhando para a pessoa ou não, vale a escolha das palavras, vale a linguagem não verbal, vale, sei lá, tudo. Vale tudo. Eu falo muito sobre essa questão da escuta ativa também. Até a forma como você escuta a resposta da pessoa, escuta a dúvida da pessoa sobre o que você falou, influencia na forma como ela vai interpretar aquela delegação. Então, é fundamental. Eu sou a pessoa, acho que eu sou a pessoa que mais repete isso aqui na vida. O enfermeiro precisa desenvolver a comunicação. E isso é tão importante, que no curso Leader Coaching, eu dou um curso inteiro, comunicação assertiva para enfermeiros. Eu faço esse curso inteiro, tá de bônus para quem entra no curso Leader Coaching, porque é muito importante, não é pouco, não é muito. Se você não se comunica, você se estrumbica. Lembrei da minha mãe fala isso, mas é bem isso mesmo. Você, ao se comunicar, você está transferindo ideias. Imagina como isso é importante, imagina a responsabilidade disso.
Se você transfere uma ideia errada, você desanda todo um projeto. Você desanda toda uma equipe. Você desarma, você desanima, você desmotiva, você desestimula por causa de uma palavra. No curso Leader Coaching, eu tenho uma aula, além do curso de comunicação assertiva, né, que é bônus, eu tenho uma aula de comunicação em que eu conto uma gafe assim, sinistra que eu dei de falha de comunicação muito sinistra. Não vou contar aqui porque eu só conto para os meus alunos, lógico, mas lá tem, assim, eu já pequei muito por causa de comunicação. Então, exatamente por isso que eu sei o quanto é importante. Gente, é muito importante que vocês saibam se comunicar. E a forma como você se comunica vai influenciar diretamente na forma como a pessoa recebe aquela informação. Se você conhece, tem na sua mentalidade, sabe na sua cabeça que é seu papel orientar e conduzir aquelas pessoas ali. Se você se posiciona como enfermeiro que está orientando aquelas pessoas. A Aline tá rindo ali, né? Porque vai assistir, não, é só aluno que pode assistir essa aula, só os alunos da formação Leader Coaching que pode assistir essa aula. Nossa, mó gafe, eu sinto vergonha até hoje quando eu lembro. Nossa, nem gosto de lembrar. Bom, então, a comunicação é fundamental, tá? Se você consegue conduzir uma comunicação controlando o seu tom de voz, escolhendo bem as palavras, utilizando todos os recursos da escuta ativa, que mais? Cuidando da sua linguagem não verbal, que é fundamental. Eu recebi hoje uma mensagem de alguém aqui no meu Insta pessoal falando que tem uma forma bruta de falar, uma forma enérgica de falar e que isso é um desafio para ela, vencer isso é um desafio. Isso é comunicação, é você treinar a sua comunicação para melhorar isso. A questão do tom de voz, a questão da forma como você se comunica, a expressão que você usa, a sua expressividade precisa ser contida. Isso tudo envolve a forma como as pessoas te recebem. Quando você vai delegar, isso é fundamental. Porque se você fala, pega isso para mim, ao invés de pega para mim, por favor, faz uma grande diferença. Né? Se você fala porque sim e porque eu preciso disso, já faz uma outra diferença. Então, escolher bem as palavras, saber colocar ideias de forma ordenada, escuta ativa, isso tudo é fundamental. Vamos recapitular o que eu já falei? Para que você consiga delegar sem parecer mandão, arrogante e fazendo isso com segurança, né? Sem parecer uma pessoa insegura, sem parecer alguém que está começando agora, iniciante. Existem 5 pontos. O primeiro ponto é você trabalhar a sua mentalidade. É você entender que você está ali para isso, para entregar resultados com a sua equipe. E para isso você vai precisar mostrar o caminho, conduzir aquelas pessoas, orientar aquelas pessoas, delegar atribuições para que elas se desenvolvam, para que elas realizem as atividades que vão levar vocês ao resultado que a instituição espera, certo? O segundo ponto que eu falei foi o quê? Melhorar as suas habilidades de comunicação. Certo? Foi isso, né? Quando você melhora as suas habilidades da sua... Não, foi isso não. O segundo foi conhecer a sua equipe. Ó, vocês nem estão prestando atenção, né? Nem para me corrigir aqui, né? Presta atenção. Falei errado, vocês não me corrigiram. Ó. Se tivesse com papel, eu não tava errando. Não tava eu falando errado, eu tinha me corrigido. Recapitulando, primeiro você precisa trabalhar a sua mentalidade, entender a sua importância enquanto líder. Segundo, você precisa conhecer a sua equipe, identificar qual é o perfil comportamental de cada um, vai te ajudar a acionar aquela pessoa da forma correta. O terceiro é melhorar a sua comunicação. Quando você melhora a sua comunicação, você vai conseguir entender muito bem, escolher muito bem quais são as palavras, cuidar da sua linguagem corporal, do tom de voz, praticar a escuta ativa, enfim, um conjunto de situações ali que vão facilitar com que as ordens acabem sendo recebidas de forma mais tranquila. Em quarto lugar, estabeleça o seu papel. Vamos lá, importante esse ponto, tá? Quarto ponto, estabelecer o papel. Não adianta você sair dessa live e chegar lá amanhã chutando o pau da barraca, delegando tudo, porque não vai funcionar, tá? Não vai.
Sinto muito te informar, mas eu ainda não criei a fórmula mágica da liderança. Não é assim que funciona. Existe um processo para que as pessoas te reconheçam como líder. Não é assim do dia para a noite. Para que você consiga delegar para alguém alguma coisa, as pessoas precisam te reconhecer como líder. Por isso que eu falei, o primeiro ponto é você ter isso na sua cabeça. É você trabalhar a sua mentalidade, entendendo que o seu papel é aquele e que as pessoas esperam que você faça aquilo, porque é o seu papel. O segundo ponto, não, e aí beleza, guarda isso aí. Daí se você não estabelece o seu papel diante da sua equipe, porque uma coisa é você reconhecer para si. Ah, beleza, eu sou o líder daquela equipe. Agora eu vou fazer a liderança naquela equipe. Ótimo, você já assumiu isso na sua cabeça. Agora você tem que convencer aquelas pessoas de que você é o líder delas. E aí, para convencer aquelas pessoas, tem uma série de coisinhas que você vai precisar de fazer. Não é só chegando lá amanhã, metendo o pé na porta e querendo mandar em tudo, porque não vai funcionar, tá? Você vai precisar trabalhar a sua autoridade como líder, para que você seja reconhecido como líder, para que as pessoas te referenciem como a líder do setor. Não é com força, não é forçando, não é exigindo, não é brigando, não é. Se você acha que é, provavelmente você está assistindo essa live pela primeira vez e nunca viu nenhum conteúdo meu, porque eu também bato muito nessa tecla aqui. A gente precisa conquistar a nossa equipe e não acontece do dia para a noite. Então, nesse ponto, estabelecer o seu papel é justamente mostrar para as pessoas que você está lá para isso. As pessoas esquecem o motivo de estar lá, lembra? E da mesma forma que elas esquecem o motivo de estar lá, elas esquecem o motivo de você estar lá também. Elas esquecem o motivo de você estar lá também. Por isso que é importante você treinar as pessoas, realizar o treinamento de atribuições, que é outro também que eu bato a tecla de novo, demais aqui. O treinamento de atribuições, eu não vou falar sobre ele aqui, porque eu já tenho vídeo sobre ele falando, tá? Depois procura aí, porque tem nos destaques do Instagram, para quem é do Mastermind ou do 4.0 da comunidade, tem vídeo falando também. Mas, resumindo, o treinamento de atribuições é aquele em que você lembra as pessoas o motivo delas estarem ali, tá? E aí, quando você mostra para as pessoas quais são as atribuições dela e mostra para elas também quais são as suas atribuições, fica mais fácil delas. Ah, então, quando ela me cobra, quando ela me manda fazer, quando ela fala que eu tenho que fazer, então é que eu tenho que fazer mesmo. Gente, eu tô brincando aqui, mas é sério. Você precisa lembrar para as pessoas, inclusive, quais são as suas atribuições. Porque muita gente entra e não sabe. Muita gente assume serviço e não sabe. Ou ele assume e não sabe, ou ele tá lá há muito tempo e já esqueceu. De repente já passou enfermeiro incompetente lá demais, ele não, já passou, ele não percebe mais, não faz diferença. Então, o treinamento de atribuições é fantástico para mostrar para as pessoas quais são as atribuições dela, qual é o papel dela e quais são as suas atribuições também. Isso vai fazer com que você assuma o seu lugar diante da equipe. Se você já estiver trabalhando a mentalidade, você consegue se posicionar. E o primeiro passo é iniciar com o treinamento de atribuições. Porque aí o treinamento vai te mostrar lá, minhas atribuições, pessoal, ó, eu sou responsável por isso, isso e isso, isso, isso e isso, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí eles, você tem que fazer isso, é você que faz, então tá, tem um tanto de coisa que você faz também. E eles vão ficar sabendo tudo que você tem que fazer, tá? E o estabelecer o seu papel é mostrar para eles que você tá lá para guiar, conduzir, motivar, engajar, corrigir, delegar, fazer o que o líder precisa fazer. Você não tá lá para ser amigo de ninguém. Anotou isso? Você não foi contratado para ser amigo de ninguém. O ser amigo acaba sendo uma consequência. Você tá lá para ser o líder, até porque se você for só amigo deles, sabe o que vai acontecer? Eu falo sobre os 3 focos do enfermeiro. O enfermeiro precisa ter foco na instituição, foco no paciente e o foco na equipe. Se você perde o foco em um desses três pilares aqui, você perde o emprego. Você sai fora, você cai. Você tem que se virar para manter
estar focado nesses 3 pilares. Se você olha só para a equipe, você perde o emprego porque você não entrega resultado para a instituição e nem para o paciente. Se você olha só para o paciente, você perde o emprego porque a equipe te derruba e o paciente não recupera. Se você olha só para o paciente, você perde seu emprego porque a equipe te derruba e a instituição te derruba. Então, o foco tem que ser triplo. O enfermeiro é foco triplo, não tem jeito, tá? Não tem jeito. E aí, nesse ponto aqui de você estabelecer o seu papel junto a esse pilar que é o junto à equipe, não é o de ser amigo, é o de ser o facilitador, a pessoa que conduz aquelas pessoas ali, aquela equipe, rumo aos resultados. E a consequência disso são as conquistas que vocês vão ter, são os laços que vocês vão formar, são as amizades, de repente o casamento que vai sair dali, é tudo isso que acontece no entorno do objetivo. A amizade não pode substituir as metas do setor. E eu não tô falando para você ser carrasco, terrível, não tô falando isso não. Não coloque palavras na minha boca. Pelo contrário, eu falo muito e o tempo todo aqui sobre humanização da liderança. A gente fala muito em humanização do atendimento e esquece de falar da humanização da liderança. Não é o que eu tô falando. O contrário disso não é o que eu tô falando. Eu tô falando justamente só para te lembrar que você precisa assumir o seu papel. E muitos colegas, com medo de perder, de magoar os colegas, de ser odiado, com medo de a equipe ficar contra ele, com medo de a equipe boicotar ele, acabam tentando ser amigo e deixando de fazer o que te cabe, deixando de fazer o que precisa ser feito. E isso a médio e longo prazo é um tiro no pé. Porque aí você vai dando foco só na equipe e esquece de entregar os resultados para a instituição. Você simplesmente, fatalmente, será substituído mais cedo ou mais tarde e não vai saber por quê. Mas por quê? E não sabe por quê, mas foi por causa disso, tá? Então, você nesse ponto aqui, precisa estabelecer o seu papel. O seu papel diante da sua equipe é o de líder, não é o da equipe. Você vai ser o justiceiro, você vai ser o defensor da sua equipe, você vai ser o líder, vai ser o motivador, você vai ser o facilitador, né? Como eu falei, a pessoa que produz as condições para que eles tenham os resultados. E o amigo vai ser consequência, o amigo das pessoas ali. Porque se você focar em ser amigo, a instituição te derruba. Tá bom? Então, estabeleça o seu papel. Faça com que as pessoas te reconheçam como líder, como o porto seguro deles, como a pessoa que vai ajudar eles a alcançar as metas, independente das metas quais forem, pessoais ou profissionais. Mas você tem que ser a referência para eles. E estabelecendo esse papel, quando você delegar, as pessoas vão acreditar que aquilo é o melhor. Quando você fala, olha, a partir de agora vamos fazer assim, assim, assado, você pode ficar responsável por isso, ele vai ficar. E vai se sentir bem, vai se sentir orgulhoso de estar recebendo aquela responsabilidade. Quando eu falo... não quero falar disso agora não, guarda aí. Esse ponto de você se posicionar como líder da equipe faz grande diferença na aceitação dos colaboradores nas tarefas que você vai passar para ele. Se você tá ali junto, se você tá perto, se você tá na linha de frente, se você tá sendo exemplo, se você tá fazendo o seu papel, eles vão fazer por você e não pela instituição. Então, quando eu falo, tem alguma coisa errada, tá delegando errado, lembra que eu falei? Ou tá errado com a instituição, ou tá errado com você, ou tá errado com o colaborador. E aí agora a gente vai para o último ponto. O último ponto, para você delegar com segurança, né, com confiança, sem parecer arrogante, sem parecer mandão, é que você precisa instituir uma cultura de autonomia dentro da instituição, tá? É uma cultura de autonomia, uma cultura para que você não fique atrelado à sua equipe o tempo inteiro. Muitas pessoinhas confirmaram aí que existe esse negócio de enfermeiro bombeiro, né? Que fica apagando incêndio o dia inteiro, no final parece que não fez nada. Isso porque você não dá autonomia para algumas coisas da sua equipe. Já aconteceu com você de colaborador, uma bobaginha que acontece, ele corre, isso aqui tá acontecendo tal coisa. Aí você fala, resolve assim assado. Aí daqui a pouco, vem de novo. Qualquer probleminha ele vem para você resolver. Se você não está no setor, ele deixa para resolver no seu próximo plantão.
Se você não está disponível naquele momento, ele espera, ele não resolve, ele espera você estar disponível para resolver. Ele não tem iniciativa, ele não tem proatividade, ele não faz nada. Isso já aconteceu com alguém? Coloca nos comentários para mim aí. E aí eu quero saber também se você quer saber como acabar com esse tipo de colaborador. Coloca para mim se quer saber. Por quê? Só se tiver já acontecendo com vocês, né? Por que que eu tô falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Era bem assim. Exatamente por causa da questão do meu perfil, enfim, por causa de tudo que acontecia, às vezes eu assumia muitas coisas dentro do setor e virei referência para eles muito rápido, e aí as pessoas vinham toda hora para poder buscar alguma coisa. A resposta comigo, a resposta era de mim, e se eu não tava lá não funcionava. Gente, nos meus dias de folga eu trabalhava tanto quanto eu tava trabalhando, porque o telefone não parava. Nas férias, ou férias não, dava feriado, férias até que não. Nos primeiros dias era um tumulto, mas depois até que voltava, até que dava para descansar um pouquinho. Agora, nos feriados prolongados, por exemplo, vou tirar 3 dias de folga. Gente, o telefone não parava. O telefone tocava e já sabia que era coisa do hospital, porque o povo não tinha autonomia. Então, eu vou mostrar, já tô vendo aí que tem um monte de gente que quer saber. Então é o seguinte, quando essa pessoa vier com um problema da próxima vez, você vai parar e vai pedir para ela 3 soluções, ou uma, se não tiver jeito, né? Mas o ideal é que você peça 3. Se você sabe uma, pede 3. Fulano, beleza, estamos diante desse problema. O que você acha que a gente deve fazer para resolver? E aí ele vai te falar, ou não, ele não sei, é você que sabe. Beleza, então a próxima vez que você vier trazendo esse problema para mim, e você tem que falar. Não adianta vir não, porque você tem que falar. Se você tem dificuldade em falar esse tipo de coisa, você tem que assistir a live passada. Para quem é aí da comunidade, já está disponível lá no portal. A live passada eu falei sobre isso, essa dificuldade em falar as coisas que precisam ser faladas. O não, ou as verdades que precisam ser ditas para os colaboradores. Então, ó, você vai falar para ele bem assim, ó. Quando ele vier com um problema, você vai falar, ó, da próxima vez que você vier com um problema para mim, eu quero que você traga, junto com o problema, 3 sugestões de solução para o problema. Se o problema é, sei lá, o carrinho de emergência que não estava no setor. Precisou e o carrinho não estava. O aspirador, uma coisa bem trivial. O aspirador de secreção não estava no setor quando precisou fazer, teve que buscar no setor lá longe. E aí ele vem reclamar. Ele trouxe a reclamação. Pois bem, da próxima vez que você trouxer essa reclamação, eu quero que você traga pelo menos 3 sugestões de resolução desse problema definitivamente. Aí lá, mas eu não sei, mas tem que trazer, porque você não pode trazer para mim o problema toda vez e não trazer solução. A gente precisa resolver esse problema. E é você que está lá no campo de batalha, é você que está lá na frente, e é você que conhece tudo lá, e você sabe muito bem, muito melhor do que eu, uma forma de encontrar a solução para isso. 3 soluções junto com o problema, combinado? Combinado. E aí espera. A próxima vez que ele vier, ele não vai trazer as 3 soluções. Não espere, ele não vai trazer. Mas você vai cobrar. E aí você vai falar, cadê as 3 soluções? Talvez seja outro problema, ele vai achar que estava falando só daquele problema, enfim. Você vai falar, cadê as 3 soluções, as 3 sugestões de solução? Ele, mas você estava falando sério? Tô falando sério, eu preciso de 3 soluções, porque eu não posso tomar todas as decisões sozinhas. Eu preciso da combinação do conhecimento que eu tenho com a experiência que vocês têm, pra gente construir algo bonito, algo demais aqui. Pra gente não continuar no mesmo ponto que a gente tá. 3 sugestões de solução, por favor. Da próxima vez que você for me trazer uma questão, um problema, uma dificuldade, traz 3 soluções para mim. Na terceira vez, é bem provável que ele traga 3 soluções. E aí vocês juntos vão pensar na melhor. Vocês juntos. Da 4ª vez, ele vai vir com as 3 e ele vai pensar com você, mas ele já vai saber mais ou menos qual vai ser a melhor. Na 5ª vez, pode ser que ele nem venha mais, porque ele já vai conseguir resolver isso lá e só venha te avisar que foi resolvido daquele jeito. E ele vai vir todo orgulhoso para fazer isso. Essa é uma forma muito simples de você transferir a autoridade e dar autonomia para a sua equipe. Só precisa de quê? O que precisa? De material e equipamento para fazer isso. Precisa de um técnico ou enfermeiro que tenha esse hábito de trazer problema e de um enfermeiro que seja capaz de aplicar essa estratégia. Porque eu não tenho dúvida de que funciona e não é porque eu tô falando que eu acho
aqui funciona, não é porque nos meus alunos funciona, comigo funcionou. Então, 3 soluções. Traz o problema, mas traz 3 soluções para mim. Mas você está trabalhando lá, moça, traz essas 3 soluções. Você sabe muito bem, muito melhor do que eu, uma forma de resolver isso. Insiste com a pessoa. É assim que a gente faz com que eles pensem e não fiquem tão dependentes. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 vezes dá trabalho. Mas é à medida que as pessoas começam a ter mais independência para resolver os problemas, você vai trabalhar menos. Quanto mais autonomia você dá para a equipe, menos trabalho você tem. Então, dê autonomia. E esse passo, né, esse dar autonomia para a equipe, funciona de 3 formas. Você tem que treinar, não é dar autonomia e chutar a pessoa e empurrar ela e largar ela, não. Você tem que treinar ela, que é justamente transferir conhecimento. Por isso que eu falei, você vai pedir a pessoa para trazer as sugestões e vocês vão decidir juntos. Porque ela não tem ainda capacidade, conhecimento suficiente para tomar a decisão sozinho. Você, enquanto líder, espera-se que você, enquanto líder, tenha essa visão sistêmica, tenha essa visão do todo. E aí você vai ajudar o seu colaborador a ter essa visão também. E por isso vocês vão tomar essa decisão juntos, tá? O segundo passo para dar autonomia é estimular a responsabilidade. Você vai distribuir, ou melhor, diminuir gradualmente a supervisão. Por isso que você vai pedir com que ele traga. Da primeira vez você vai ajudar ele, que ele trouxer, né? Ele vai ajudar ele a tomar a decisão. Na segunda você vai ver que ele vai participar mais, ou você tem que estimular ele a participar mais, para que ele tome a decisão de forma mais independente. Então você vai gradualmente diminuindo a supervisão ali, para que ele se sinta mais independente. E por fim, você terceiriza. Você vai terceirizar acompanhando os resultados. Ele vai resolver e vai trazer as respostas para você. Ele vai chegar todo orgulhoso, falando, ó, deu problema de novo, o carrinho ficou lá não sei onde, eu tive que ir lá buscar, mas já resolvi. Fiz isso, isso e isso, e a partir de agora a gente vai fazer assim, assim, assado. Fechou? Fechou. É assim que vai ser. Ele mesmo vai resolver lá, tá? Então, como delegar com segurança, sem parecer arrogante, sem parecer mandão? Primeiro, se posicione mentalmente para ser a pessoa que faz isso. E você precisa saber que isso é uma atribuição sua e se posicionar para fazer isso. Segundo, conheça a sua equipe. Cada pessoa tem a seu perfil comportamental, tem a sua forma de lidar. Conhecer essas pessoas vai fazer com que você fale do jeito certo, instrua do jeito certo, direcione do jeito certo, motive do jeito certo, tá? Terceiro, melhore a sua comunicação. Se você não fala direito, você perde a oportunidade de transferir conhecimento, transferir informação. Se comunicar é muito importante, principalmente porque vocês são líderes, porque vocês estão à frente da equipe e a equipe está ansiosamente aguardando as suas orientações. Quarto, estabeleça o seu papel. Você tem que mostrar para a equipe por que você está lá. Tem que mostrar para a equipe que você não está delegando porque você é chato, você está delegando porque é atribuição sua. Você está delegando, você está mandando, você está falando o que tem que ser feito, porque é uma coisa que vem junto com a sua função. Do contrário, você vai ser mandado embora, inclusive, se você não fizer. Então, estabelecer o seu papel diante da equipe é fundamental para que eles entendam que quando você está falando para fazer, não é porque você é chato, não é porque você é mandão, não é porque você acha que você é melhor que todo mundo, não. É porque você precisa fazer isso. É atribuição sua. E, por fim, porque é importante dar autonomia. Dando autonomia, você treina, você estimula a pessoa a ter responsabilidades e, por fim, terceiriza. Esse dar autonomia tem a ver com o empoderamento, que eu falei lá no início da live, que eu falei que é tão importante. O empoderamento, que eu nem gosto dessa palavra, é uma palavra de modinha aí de um tempo atrás, que agora a gente nem usa mais, mas tem muito a ver, ainda tem a ver com essa questão das equipes de enfermagem machucadas, das equipes de enfermagem, nossa, sofridas que a gente tem. Equipes que passaram pelas mãos de enfermeiros que não tinham formação em gestão, em liderança, como vocês estão tendo agora, e que acabaram se sentindo menosprezadas, diminuídas, negligenciadas dentro das instituições. Não é desprezada a palavra, sumiu aqui total a palavra, mas as equipes de enfermagem que se sentem descuidadas, né, dentro das instituições.
Então, quando você trabalha dando autonomia para a equipe, para as pessoas que trabalham com você, quando você trabalha de uma forma que você transfere responsabilidade e mostra a importância do trabalho, você dá moral à importância da atividade dela ali, dentro de tudo o que ela representa para a instituição. Porque a gente sabe a internet, para mim aqui também, para mim tá parecendo que tá ok, mas ao mesmo tempo eu tô recebendo comentários de que travou. Tem alguém que tá conseguindo me ouvir? Coloca um comentário para mim. Eu acho que eu vou reiniciar essa live para eu não perder ela. Pelo Instituto, tem alguém? Tem alguém me ouvindo? Tem? Que senão eu vou voltar. Oi, oi, câmbio, tem alguém aqui na escuta? Vamos lá. Tem alguém ao vivo comigo? Travou muito, né? Deu um tanguá danado aqui também. Eu quero só finalizar com vocês. Eu até voltei pro Instituto, não cheguei a finalizar não, mas eu vou só encerrar com vocês. É porque eu tenho mais uma coisinha importante para falar. Que bom, que bom, que bom. Tô só esperando o pessoal voltar. Ah, ótimo, que tem gente voltando. Certo, ó, eu vi que travou feião, mas o que eu tinha para passar para vocês, eu já passei, eram aquelas as informações. Só preciso passar algumas informaçõezinhas importantes aqui. A live tá salva, ela vai ficar disponível por 24 horas aqui pelo IGTV. O conteúdo, o resumo dessa live tá no canal do Telegram. Eu vou fazer uma sequência de stories agora falando sobre isso e entregando para vocês, colocando a arrasta para cima do canal do Telegram, que é onde eu coloco o PDF da aula, tá? Com o resumo da aula. Mas o que eu voltei mesmo foi para falar com vocês duas coisas. Primeiro, valeu a pena? Deu para entender o final ali, pelo menos? Deu para pegar alguma coisa? Porque eu não sei quanto que vocês conseguiram ouvir. Eu estava falando sobre o quanto a gente precisa trabalhar a autoestima da nossa equipe, o empoderamento da equipe, né? O quanto a gente precisa mostrar para a equipe a importância dele. E o delegar não é delegar porque a gente está mandando fazer. É delegar porque a gente quer que eles tenham mais responsabilidade e assumam, de fato, o papel deles dentro ali da engrenagem da instituição e assumam o seu papel. Beleza. Eu tenho que encerrar a live, porque senão daqui a pouco vai começar a travar de novo, mas eu quero fazer... Que bom, que isso, é Catarine? Olha que legal, eu adoro esses feedbacks. Que bom, já sei como recomeçar amanhã. Que ótimo. Quero propor para vocês os desafios. Ó, para quem é a primeira vez, não tá sabendo, mas toda vez não, nas últimas 3 semanas eu fiz um negócio aqui que eu quero fazer, e talvez seja a última vez, mas eu vou fazer de novo. Amanhã é meu aniversário. E aí eu resolvi fazer um negócio que eu nunca fiz. Olha que doideira. E, gente, foi muito ruim essa live ter caído. Muito ruim, porque muita gente não vai ver o que eu vou fazer aqui agora. E é uma pena, porque eu tô até fazendo uma horinha pra ver se o pessoal entra, porque é muito, muito, muito importante. Deixa eu contar. Nas últimas 3 semanas eu fiz lives sobre temas importantes. E eu abri um concurso no final da live, né? Eu coloquei um post, vou colocar um post na hora que a gente acabar aqui. Eu vou colocar um post lá no meu feed. E nesse post eu vou pedir para você escrever qual foi o maior aprendizado dessa live. Na última semana, penúltima semana, eu coloquei valendo uma vaga no curso Comunicação Assertiva para Enfermeiros. Antes, ou melhor, depois, eu coloquei valendo uma vaga no curso Produtividade e Gestão do Tempo para enfermeiros. E agora, hoje... parabéns, Armaci, não sei seu nome. Então, aí agora, como amanhã é meu aniversário, eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero dar para você uma vaga no curso, na formação Líder Coaching para enfermeiros. Presta atenção. Então, na hora que a gente terminar a live, vai entrar
um post meu que vai estar perguntando qual foi o maior aprendizado dessa live. Se por acaso tiver uma boa resposta, da mesma forma que valeu nos outros concursos, a melhor resposta, de acordo com a minha opinião, é minha opinião, porque eu sou soberana aqui nesse Instagram, sou eu que mando dessa bagaça toda. Na minha opinião, a melhor resposta vai ganhar uma vaga no curso Líder Coaching para enfermeiros, tá bom? Esse é o nosso curso xodozinho, é o curso mais procurado, é o curso que as pessoas têm a transformação maior. Então, para quem estava aí esperando uma oportunidade para participar do curso, agora é a hora. Capricha na resposta, pode responder quantas vezes quiser, assiste a live de novo, pega o resumo, tira o melhor, pega o aprendizado da live, coloca lá o que você aprendeu, de que forma que valeu a pena participar da live, por que valeu a pena, por que você indica para outras pessoas, de que forma que eu te ajudei, o que você vai mudar a partir de amanhã, sei lá. Coloca lá na live, ou coloca lá no comentário qual foi o maior aprendizado da live de hoje, que a melhor resposta vai ganhar uma vaga no curso Líder Coaching para enfermeiros, tá bom? Isso porque é meu aniversário amanhã e aí quem ganha o presente é você. Esse post ele vai entrar no ar agora, eu vou colocar já já. Não tem pressa. Você pode responder até amanhã às 9 horas da noite, quando eu vou fazer um story. Eu vou fazer um story falando quem é o ganhador, tá? Então amanhã, 9 horas da noite, eu vou fazer uns stories colocando quem é o ganhador. Muito obrigada aí pra quem já tá mandando os parabéns. E aí eu vou colocar os stories falando quem foi que ganhou a vaga, tá? Muito obrigada por todos que ficaram comigo até agora e participaram da primeira live aí e agora desse vídeo também. Esse vídeo aqui eu não vou deixar, ou eu deixo, não sei, vou deixar. Parte 2 então da live eu vou deixar. Se você quiser concorrer à vaga para o curso Líder Coach, corre lá, deixa seu comentário no post que vai sair, que vai entrar no ar agora, que já tá valendo. Amanhã às 9 horas da noite eu coloco o resultado, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima. E eu fico por aqui. Vou encerrar pelo Ibrahim. Tchau, tchau, meninos.